Pokémon Concierge estreou no Netflix e tá a coisa mais linda possível. Hoje eu venho com uma pequena análise sobre os 4 episódios. Passam voando, são 4 episódios aí que você assiste assim na maior da tranquilidade. É um lance que te relaxa mesmo, muito legal. Gostaria demais desse tipo de mídia em Pokémon. E, bom, ele foi anunciado em fevereiro desse ano e lançado hoje, dia 28 de dezembro, com seus 4 e únicos episódios, tá? Então quero saber a sua opinião, você que assistiu, diga aí nos comentários, deixa seu like, bora lá para mais um vídeo. Olha, é o último suspiro de uma mídia Pokémon em 2023, e que suspiro! Por se tratar de um stop motion, você não deve jamais esperar algo extremamente fluido, com grandes produções, ainda que produzir um stop motion desse calibre requer sim uma grande produção. Mas você aproveita o que você está assistindo com a lente de uma criança, né? O olhar de uma criança, como quem assistia Pingu na TV Cultura, por exemplo. É muito divertido, muito soft, é bacana de acompanhar, ainda mais com a família, nesse momento que eu acredito que foi o melhor momento para eles lançarem esse stop motion, porque acredito que é o momento que a família tá mais reunida, você pode estar na casa de algum primo, parente, e aí todo mundo assistir junto, é bem legal. Aqui temos Haru, na voz da Non, no Japão, uma atriz nova, mas muito conceituada. E aqui no Brasil, na voz da Tainá Lana, que ficou impecável. E a direção aqui também ficou impecável. Todos os dubladores estão maravilhosos. Haru é uma jovem que, depois que tudo deu errado na vida dela, na verdade, numa pequena semana, numa fração de uma semana, 7 dias, tudo deu errado na vida dela. De um fim de relacionamento a alguns chicletes que ficaram colando ali no sapato dela, ela acaba decidindo se desprender um pouco do dia a dia corrido e atualmente catastrófico e vai trabalhar em um resort. Lá ela encontra a dona do resort, a senhora Watanabe, e outros 2 funcionários, o Tyler, que faz yoga e também acaba lidando com as refeições ali do resort, junto com seus Pokémon, Pansir, Pampor e Pansage. Também a Lisa, que é uma concierge, no caso uma recepcionista, do resort, mas também acaba sendo a superior ali, né, da Haru, por conta que ela já está ali há mais tempo, então ela vai auxiliando a Haru em alguns acontecimentos. A senhora Watanabe pede para que Haru, em seu primeiro dia, aproveite o resort como se fosse uma hóspede. E Haru, confusa, acaba fazendo o máximo que pode e acaba se divertindo. Inclusive, acaba entrando em um estado de relaxamento intenso. E, bom, acabou dormindo ali na cama de massagem enquanto a Watanabe estava fazendo uma massagem nela. Foi muito engraçado. E a gente percebe que um Psyduck está ali no resort e ele está direcionando uma atenção para Haru, mesmo ela não percebendo. No outro dia, Watanabe quer saber o que a Haru achou do resort e o que ela sentiu. A Haru, que ficou um pouco sem graça por ter dormido na mesa de massagem, acaba fazendo algumas reviews e dando alguns dados para a senhora Watanabe, porque ela quer mostrar assim, que ela é eficiente, etc. Mas a senhora Watanabe não se importa com isso, ela quer saber o que ela sentiu. E aí, né, os macaquinhos de Nova estão fazendo ali uma gracinha, e aí ela acaba rindo, e a Haru diz que o que ela achou é que muito divertido o local, e ela se sente bem. E aí a resposta que, né, a chefe dela queria, ela desce. E agora, tudo que ela tem que fazer é aproveitar. Ela entrega um lencinho que ela tem que amarrar ali no pescocinho dela. E diz que a primeira missão da Haru ali como concierge é encontrar seu Pokémon parceiro. Pois é. E aí a gente acaba descobrindo alguns elementos também desse resort, né? Porque é um resort que você convive com os Pokémon. E os Pokémon acabam indo para esse resort, inclusive os selvagens, para descansar, para relaxar. Então, é para fugir da cidade grande, desses aspectos da cidade grande do dia a dia. Os humanos e os Pokémon têm muito em comum. E o estresse acaba sendo uma dessas coisas em comum também. E aí, obviamente, tudo vira, né, uma aventura para Haru.
Mas agora ela está preocupada com essa missão dela encontrar o Pokémon parceiro. Porque todo mundo ali no resort tem um Pokémon parceiro. Mesmo alguns Pokémons acabam chegando ali de forma selvagem, eles acabam se conectando com algum humano. E a Haru não sabe muito bem o que fazer. Mas lembra que eu falei que tinha um Psyduck que está perambulando por ali? Pois é, ela acaba percebendo que tem esse Psyduck. E ela fica sabendo que esse Psyduck chegou umas 2 semanas no resort. E ele é muito tímido. E aí ela acaba soltando, né, aquela frase digna de treinador Pokémon: eu escolho você, porque ela vai atrás desse Psyduck e ela quer fazer de tudo para se conectar com esse Pokémon. Ela acaba descobrindo, inclusive, que esse Psyduck tem fortes dores de cabeça e quando ele chega no auge, os poderes psíquicos dele ficam um pouco descontrolados. E num diálogo da Lisa, elas acabam se aproximando bastante, ela percebe que tudo que o Psyduck tem que fazer é liberar um pouco essa energia psíquica, para que aí as dores de cabeça dele não fiquem tão fortes. Então, assim, esse momento de conexão da Haru com o Psyduck é fenomenal, muito engraçado, muito divertido. E é coisa que, tipo assim, você só consegue com essa interação humano-Pokémon. É coisa que, enfim, só com Pokémon não tem como. E, no final das contas, a Haru acaba se conectando com esse Psyduck e ficam sendo os parceiros ali pra todo sempre, né? Acredito eu, espero que assim seja. E eles têm uma sinergia muito legal e o Psyduck é um Pokémon de alívio cômico maravilhoso. O terceiro episódio é sobre evolução, mas também de entender qual a função da Haru no resort. E pra mim, esse episódio ele tem um significado muito sutil. Começamos o episódio com a evolução de um Pokémon e terminamos o episódio com a evolução de um outro Pokémon. Então a mensagem aqui inicialmente é sobre evolução. E assim como os outros episódios, a Haru se envolve numa super aventura pelo resort, ao lado do Psyduck, para resgatar uma boia de um Magikarp. Olha só, pois é, tem um Magikarp que é um hóspede no resort e ele não consegue nadar direito, ele afunda. Então ele ama a boia dele, só que por conta de algumas situações que acontecem ali, a boia dele acaba sendo meio que, tipo, não roubada, mas, vamos dizer assim, indiretamente roubada por um Wingull. E aí o Magikarp começa a chorar porque quer a boia dele. E, obviamente, a Haru, né, vai até, assim, os confins para conseguir encontrar essa boia. Ela acaba pedindo a ajuda de um Dragonite que está ali no resort. É muito divertido. Mas no final das contas a boia acaba estourando ali por conta que um Snorlax meio que deitou em cima da boia. E, enfim, é isso. Mas ela quer a todo custo entregar a boia de alguma forma, consertar a boia ali, entregar pro Magikarp, mas ela percebe que ali no finalzinho já do episódio, ela percebe que o Magikarp tá evoluindo. Por quê? Como ela sabia que era o mesmo Magikarp, ele tinha uma marquinha de estrela. E aí esse Magikarp evolui num Gyarados, e o Gyarados fica com a marquinha de estrela, um charme, e o Gyarados agora consegue nadar, e ele acaba subindo ali uma cachoeira e sai nadando. E a Haru acaba entendendo que, bom, ele não precisa mais da boia. E como eu disse pra vocês, nesse episódio ele se foca muito sobre o que a Haru tem que fazer ali. Qual a função dela, porque cada um consegue fazer várias coisas, ou uma coisa, então ela está meio perdida. Ela quer fazer outras coisas. E aí, como ela confeccionou a boia pro Magikarp ainda não evoluído e acabou quase transformando ele numa guirlanda, todos os Pokémon ali do resort queriam também uma pra eles. Então foi uma coisa assim legal que ela fez, né? Acaba sendo uma confecção interessante que inclusive pode servir até para outros que estão por ali. Mas o fundamental foi que ela encontrou nela uma posição de ajudar os outros Pokémon que precisam de alguma coisa ali no resort, seja qual for. E ela tem um tato muito legal com os Pokémon. E é essa a função dela, bom, dentro desse resort. Fazer com que os Pokémon se sintam acolhidos, bem. Então ela é esse tipo de pessoa e ela gosta de fazer isso. Por fim, o quarto e último episódio fala sobre aproveitar a vida, deixar a timidez de lado e ser grato, né? Tudo isso por conta de um Pikachu. Nesse episódio, a Haru acaba lidando com vários hóspedes que possuem Pikachus. Todos eles são muito alegres, menos um de um treinador que tem um Pikachu um pouco mais assustado, tímido, e ele não fala muito alto. Então, foi sugerido
a ele que viesse até esse resort, e quem sabe ele poderia acabar, enfim, aproveitando alguma coisa, né? A Haru até acaba conversando com ele, falando que alguns Pokémon que você espera alguma coisa, enfim, não conseguiam fazer as coisas que eles deveriam fazer. Por exemplo, o Duskull que tinha medo do escuro, né? Um Oricorio que tinha vergonha de dançar. Então, várias coisas acabam, que ela acaba citando que o pessoal acaba indo pro resort e acaba resolvendo. E aí esse menino, ele queria uma ajuda para que esse Pikachu dele fosse igual aos outros, fosse mais enérgico, gritasse, falasse alto, brincasse, não fosse tão tímido. E aí a Haru, ela tenta de diversas formas, principalmente fazer esse Pikachu falar mais alto. E aí ela, enfim, tenta assustar ele, tenta fazer ele comer comida apimentada pra soltar um grito, enfim. Mas nada disso funciona. Bom, aí, no final das contas, o Pikachu e o Psyduck acabam cansando, né, desse dia que a Haru fez ali, várias dinâmicas. E aí eles acabam dormindo. E a Haru acha tão fofo porque ela é apaixonada por Pikachus. Ela acha Pikachus lindos. E aí ela vê a cena do Psyduck e o Pikachu dormindo juntinhos, e aí ela quer tirar uma foto. Só que a bateria dela acabou, aí ela acaba tirando um caderno ali da mesa, um lápis, e acaba desenhando eles dois dormindo. Ela simplesmente espera que o Pikachu e o seu treinador tenham um dia divertido. E aí ela acaba colocando umas boias, assim, meio como uma ladeira, e eles saem deslizando. E aí o Pikachu acaba aproveitando muito isso com o seu treinador, e eles acabam tendo um dia super divertido. E no final, tá na hora de ir embora, né? O treinador agradece a Haru porque o seu Pikachu pode não ser igual aos outros, mas tem muitas coisas que são importantes e legais nesse Pikachu que o treinador passou a reconhecer. Ele não quer mais que o Pikachu seja igual aos outros. Ele quer que o Pikachu seja quem ele é. E aí a Haru acaba entregando o desenho que ela fez pro Pikachu. Ele tá entrando assim no navio. E aí o navio parte, eles se despedem e o Pikachu acaba olhando o desenho. Quando ele olha o desenho, né, e o treinador também, eles acabam se emocionando. Principalmente o Pikachu, que acho que fica grato pelas tentativas da Haru em, enfim, tentar fazer alguma coisa por ele. E aí ele dá um berro lá de longe, né? Ele grita assim, Pikachu, Pikapi. E aí a Haru acaba ouvindo e ela fica feliz e se emociona pelo Pikachu, que acabou dando um grito, né, lá de longe, e por ela mesma, pela situação, como é gratificante o que ela está fazendo, porque ela se diverte e ela acaba lidando com o Pokémon. Então é uma coisa que é prazerosa pra ela. Ela não vive mais aquele sufoco que ela tá vivendo antes, né, na cidade grande, do cotidiano, do trabalho dela, etc. Então ela se vê, de uma certa forma, feliz e grata. E o episódio termina onde ela tem que agora o próximo hóspede é um Wailord. E aí ela fica até assustada inicialmente, mas aí ela acaba falando bem-vindo ao resort. E aí o episódio termina. E no pós-crédito tem uma microcena, coisa de 2 segundos. Vou deixar pra vocês conferirem lá. Mas é com Bellsprout, bem bonitinho. Gente, assim, como eu falei pra vocês, é de uma doçura, é um negócio muito legal pra você assistir, principalmente se você tiver a companhia de uma criança. Filho, primo, irmão, enfim, afilhado, seja lá quem for, é muito legal, né? O fato da gente ter aqui a Haru e nessa função de tentar se encaixar ali depois de tudo, né, que ela passou, eu acho que acaba sendo uma dinâmica muito legal, muito divertida para Pokémon. Você não tem muitas essas discussões em Pokémon, no caso de como a série já começa, né, com tudo dando errado na vida da Haru e ela se desconectando dessa vida estressante que ela tá passando e acaba se direcionando até o resort. Então, pra mim, impecável. Tudo muito perfeito, muito bonitinho. E, assim, 10 estrelas. Muito bacana você ter esse tipo de conteúdo. E principalmente chegando no streaming como Netflix. Eu achei sensacional. Eu não iria mirar nessa mídia com críticas. Eu acho que stop motion já é um tipo de conteúdo tão cuidadoso, e com Pokémon ficou extraordinário. Eu sei que, como qualquer outra mídia, lógico que tem seus problemas ou não, mas aqui eu acho que é uma coisa
tão legal de acompanhar, tão fofa, tão divertida, colorida. Então, assim, é um produto final que a gente sabe que é muito mais direcionado para criança, mas ainda assim é muito familiar. Então, assim, para mim é uma porta de entrada para Pokémon de uma forma diferente, né? A gente que é mais velho tá acostumado com o Anipoké, etc. Mas aqui não. Aqui é uma outra forma de ver Pokémon e uma forma muito gostosa de ver Pokémon. Então, eu gostei demais. Os detalhes, os itens, é tudo muito, muito detalhado, muito bonito. Nota 10, sem dúvida. Quero saber a sua opinião. Diga aí nos comentários. E, bom, muito obrigado por acompanhar. Se você ainda não conferiu, Netflix agora. Vai lá conferir e me diga depois aqui o que você achou. Um grande abraço, a gente se vê logo logo. Fui!